Vocês sabem que unidos a força da oração, né, é bem maior, e Deus ouve o clamor do povo, né? Hoje nós vamos ouvir isso. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Rose, sou casada com o Pedro Cristo, sou a mãe do Fábio, tenho 4 filhos, 4 noras, 8 netos, estou, né, na renovação há 25 anos e vim num momento assim de bastante dor, de bastante sofrimento. Eu já dei esse testemunho várias vezes, né? E eu vi assim, gente, que se Deus permitiu às vezes o sofrimento na nossa vida, é porque Ele quer para nós o céu, né? A maior riqueza. E às vezes nós não entendemos, né, esses caminhos do Senhor. Às vezes nós buscamos tanta coisa que nós pensamos que é necessário para nós e não é, né? E Deus sabe o que é necessário para nós. Então, gente, o tema, né, dessa noite é a sarça ardente. Eu gostaria de perguntar para vocês, quem já ouviu falar na sarça ardente? Ergue a mão. Que bom, é pouca gente, mas hoje nós vamos ouvir de novo, né? Então, quem trouxe a palavra, abra no livro do Êxodo, no capítulo 3, na Bíblia da Ave Maria, é a página 102. Êxodo é o segundo livro, né, da Bíblia. Primeiro é o Gênesis e segundo é o Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Então, o título diz Vocação de Moisés. Essa é uma história muito linda, eu acho uma história muito linda, né? E nós vemos assim que na palavra de Deus existem muitas histórias lindas, que às vezes nós vamos ouvir outras histórias que não são verdadeiras, e deixamos de lado essas histórias que são verdadeiras e que é para o nosso crescimento. Amém? Acharam, né? Então, a partir do versículo 1 ali. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu encontras é uma terra santa. E eu sou, ajuntou ele, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus.
Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu-lhe Deus, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre essa montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderá aos israelitas aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós sabemos assim que Moisés teve 3 momentos na vida dele, né? Moisés, eu vou voltar um pouquinho aqui na história, né? Ainda no capítulo anterior, bem rapidinho, para nós entender, né, todo esse contexto. Ele era hebreu. Todo o povo israelita, né, que chamavam hebreu, que nasciam no Egito, começou assim, o faraó mandou matar os meninos. Nascia menino, ele mandava matar, porque os israelitas estavam crescendo tanto, né, em número, que eles ficaram com medo, né, que eles tomassem conta do Egito. Então, nascia menino, eles mandavam matar. Quando nasceu Moisés, né, filho de israelitas, a mãe viu que era um menino muito lindo, e ela escondeu esse menino. Vocês vejam, gente, quanto sofrimento, quanta dor, né, para essas mães. Ela escondeu. Quando ele estava mais ou menos com uns 3 meses, não tinha mais como esconder esse menino. Então, o que ela fez? Ela pegou um cestinho, né, de papiro, e fechou assim com betume, colocou o menino dentro e sabia que nas águas do rio a filha do faraó ia se banhar naquele momento. E ela colocou Moisés, então, e acreditou na sorte, né? E colocou o menino. E a irmã de Moisés, Miriam, era mais velha, né? Ela acompanhou. E a filha do faraó, então, com as suas companheiras, as empregadas, né, viram aquele cestinho, e a curiosidade, né, foram pegar e viram que era uma criança linda, mas como, né, queriam alimentar aquela criança. Então a própria irmã de Moisés disse assim: olha, eu conheço, né, uma escrava que perdeu o menino e ela pode amamentar. Então Moisés foi levado para a própria mãe, e a mãe então amamentou até uma idade que daí ela devolveu para a filha do faraó. Moisés então foi criado num palácio. Ele foi criado com todas as honras, né, de nobreza. Ele usava, né, aquelas tiaras de ouro, muitas joias. Ele recebeu toda a educação que era próprio, né, dos filhos de Faraó e de toda a nobreza. E ele então conhecia, ele ficou um jovem assim que conhecia as ciências, a sociologia, a política, né, do Egito, a matemática, a astrologia. Então ele teve muitos conhecimentos. Mas ele descobriu que ele era hebreu. E um dia ele viu um egípcio maltratando de um hebreu, e ele se doeu, e ele quis salvar, ele quis pela maneira dele.
e ele acabou matando este egípcio. No outro dia, e ele enterrou o egípcio na areia, e ele achou que ninguém viu. No outro dia ele viu dois hebreus brigando, e ele tomou a vez ali, e aquele que estava maltratando, ele disse: é teu irmão, por que você maltrata e tal? Esse hebreu olhou e disse assim: nossa, quem que te constituiu rei, constituiu juiz de nós? Vai me matar como matou o egípcio? Aí ele viu que já conheciam a história, né, que ele havia matado o egípcio. E isso foi ao ouvido do faraó. Não aquele faraó, pai da jovem que criou ele, porque aquele já tinha morrido, era um outro faraó. E esse faraó começou, então, a persegui-lo, querendo matá-lo. Aí ele fugiu. Então ele foi para essa terra de Madiã. Lá em Madiã ele conheceu Séfora, que era filha de Jetro, e ele ficou servindo, então, a Jetro, seu sogro, apacentando as ovelhas. E a vida de Moisés se tornou assim, longe de tudo, né, do povo egípcio, mas ele ainda trazia alguns costumes egípcios, né? E aquela rotina, leva o rebanho, né, para pastagem, sempre ali naquelas redondezas ali do deserto, naquelas áreas onde ele conhecia. Mas um dia ele tomou uma decisão de sair daquela rotina, e ele subiu a montanha, ao Monte Horebe, né? Então veja, gente, ele mudou, né, a rota dele. Ele tomou uma decisão de fazer algo diferente. Quando ele subiu a montanha, ele viu uma sarça. Sarça era aqueles arbustos espinhentos, e era muito comum ver essas sarças pegando fogo. Mas pegava fogo e elas se consumiam, porque o calor é muito grande, né, no deserto, então elas queimavam. Mas ele viu aquela sarça com aquele fogo grande, e a sarça não se consumia. E ele ficou observando aquilo, e ele disse: vou chegar mais perto para ver, porque é um espetáculo. Quando ele foi chegando perto, ele ouviu a voz de Deus, né? A voz de Deus dizendo, chamando Moisés, Moisés. E ele reconheceu, porque ele era uma pessoa de oração, que era a voz de Deus que saía do meio daquela sarça, daquele fogo. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: tira as sandálias dos teus pés. O que o Senhor quis dizer para ele? Tira as sandálias, porque as sandálias, os fabricantes de sandália, e quem inventou as sandálias foram os egípcios. E eles faziam sandália com um brasão em cima, para determinar, né, que eram eles que fabricavam, e quem usava aquelas sandálias trazia costumes dos egípcios. Então o Senhor dizendo: tira a sandália, esquece todo aquele teu poderio, todos aqueles teus conhecimentos, né, todas aquelas tuas vaidades, né, tudo aquilo que você aprendeu, porque os egípcios é um povo opressor, é um povo que faz os hebreus sofrerem. E o Senhor vem dizendo aqui: eu ouvi o clamor desse povo. Esses escravos, gente, o que eles comiam era sopa de cebola que era oferecido para eles. Eles fabricavam aquelas pedras, aqueles tijolos, né? Amassavam o barro com os pés. E então eles eram muito sofridos, eles apanhavam constantemente. E Moisés reconheceu que aquele povo eram seus irmãos, era o seu povo. E quando o Senhor diz, né, para ele aqui: vá, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. O que Moisés falou? Quem sou eu? Quer dizer, Moisés não queria aceitar aquela missão. E ele era gago, então era um motivo assim de desculpa para dizer:
né? Eu na minha gagueira, nessa língua pesada, como que eu vou chegar ao faraó? Mas se Deus o escolheu, não era por forças humanas, né? Ele tinha que reconhecer que era a força divina, porque quando ele começou lá, querendo defender, ele estava defendendo os escravos da sua maneira, de uma maneira que ele pensava que era certo, matando, né? E não era assim. O Senhor está chamando ele, né? Então, esta sarça que queimava, gente, foi para chamar a atenção, porque de que maneira que Moisés iria ver, observar, olhar para algum lugar, se não fosse de uma maneira muito chamativa, né? Então, o Senhor diz aqui para ele, né? Eu estarei contigo, e eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre a montanha. Então aqui Moisés vai dizer, mas e se eu chego lá? Eu vou dizer o que para esse povo? Quem que me enviou? Eles não vão acreditar, porque os egípcios também, eles acreditavam em vários deuses, né? Era uma religião assim, bem politeísta, né? Que se acreditavam em vários deuses. Então, Deus falou, eu sou o que sou, né? Ou eu sou, me enviou. E vejam, gente, como não é fácil, mas quando é Deus chamando, né, nós não podemos ser desobedientes. E nós vemos assim que muitas vezes nós somos chamados. Eu contei agora há pouco que nós fomos chamados também, né? A nossa sarça ardente, né, foi um sofrimento, né, foi um motivo assim de lágrimas, de luta. E foi Deus, o que Ele queria? Nós estávamos indo por um outro caminho. E Deus nos chama, não é esse caminho, é esse. Ele conta com cada um de nós. E nós vemos assim que, quando, já no Novo Testamento, né, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo em línguas de fogo, né? Foi assim para eles, aquela chama que deu força, que deu coragem, que deu ânimo para os discípulos irem em missão e espalhar esse Evangelho do Senhor. Esse fogo também que apareceu, né, a Moisés, Deus está dizendo que tem que arder dentro do nosso coração, assim como também os discípulos de Emaús, quando conversaram com Jesus depois da ressurreição, eles diziam assim, algo queimava no nosso peito. É aquele desejo. Gente, nós quando vamos para a Eucaristia, né, nós devemos ir com esta chama queimando no nosso peito, esse desejo de receber o Senhor. Quando Deus diz assim, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Quando o padre diz na missa, né, felizes os convidados do Senhor, nós devemos dizer naquele momento, eis-me aqui, Senhor, porque eu sou um convidado do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. De todo o coração, mas esse eis-me aqui é para a gente sair e ir em missão. Nós temos um povo tão escravizado hoje, gente, mas tão escravizado, e nós não sabemos. Os hebreus, ou os israelitas que estão escravizados hoje, são aqueles jovens que estão nas drogas, que estão no alcoolismo. Um povo aí que está assim, viciado em pornografia, em novelas, em fofocas, em mentiras. E esse é um povo que Deus conta conosco para libertar, começando pelos nossos
dentro dos nossos familiares que precisam de libertação. Esses são os escravos de hoje. Se o Senhor hoje trouxe cada um de nós aqui, é para dizer, né? Para você hoje não é Moisés, Moisés, mas diga agora o teu nome, né? Eu digo Rose, Rose, o Senhor está me chamando, eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, e eu vou fazer tudo, mas com a graça de Deus, eu vou pedir para que essa chama, seja o Espírito Santo me conduzir, a me dar assim essa graça, a me dar a sabedoria de como chegar para libertar esses escravos dos dias de hoje, né? Quantas pessoas que fazem tantas coisas erradas e não sabem que estão fazendo errado, que já se viciaram na mentira, que se viciaram na internet. Vocês vejam que é triste. Carregar a palavra de Deus, gente, é difícil, né? Ela pesa um pouquinho mais, né? Mas o celular todo mundo carrega, né? Se nós saímos de casa, esquecemos, voltamos correndo buscar o celular. Quantas vezes nós esquecemos da Bíblia? Esqueci, né? Tudo errado, gente. É a palavra de Deus onde nós devemos ter todo carinho, todo zelo, né? Então, hoje, o Senhor está nos chamando. Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele povo escolhido. Ele é o nosso Deus. Hoje nós vemos assim pessoas que se voltam contra Deus, estão escutando horóscopos, acreditando, né, em horóscopos para a sua vida. Isso também é um tipo de escravidão. Conheci pessoas, gente, que não saíam de casa sem primeiro ouvir o que vai dar o meu signo, né? Gente, quem sabe na nossa vida é Deus, é a Ele que nós devemos colocar, né, a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro, o nosso passado também, né? Tudo nas mãos de Deus. Então são tantos vícios hoje que tornam as pessoas escravas. E nós vamos na igreja, né? Rezamos, participamos dos sacramentos. E o que nós estamos fazendo? O Senhor está pedindo hoje, vai e liberta esse meu povo dessa escravidão. Pensou a todos nós aqui, se cada um libertar uma pessoa, quantas pessoas serão libertas de vícios, de tristezas, de pornografia, das angústias também, da depressão? Muitas vezes até, o Lavinho sempre fala, né, o abraço cura. Às vezes uma pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um ombro amigo, está precisando apenas de um abraço. E às vezes nós nos negamos. A vida está tão corrida e nós queremos correr atrás do ter e esquecemos que existe um escravo, às vezes do nosso lado, na nossa frente, que está precisando, né, de uma palavra, de um olhar, de um carinho, de uma força, né? Então, quando o Senhor fala dessas sandálias, muitos de nós temos também que tirar essas nossas sandálias do comodismo, da preguiça, dos nossos complexos. Eu não vou porque eu não sei falar. Eu não vou porque eu sou muito magro, eu sou muito gordo, ou porque eu sou muito baixo, eu sou muito alto, porque eu não gosto de fulano, de beltrano. Deus está nos chamando a tirar essas sandálias da preguiça, do comodismo, da inveja, do ódio, da ambição. São tantas coisas, né, que nós temos assim que renunciar. Então vejam, gente, enquanto Moisés vivia na opulência da riqueza, de todo o ter, daquela nobreza, ele não foi feliz. Quando ele saiu, que ele viu que já conheciam
né, o erro que ele cometeu, e ele foi viver a pobreza. Ele se despojou então de toda aquela riqueza, de toda aquela sabedoria, de todo aquele conhecimento. Ele se tornou uma pessoa conforme a vontade de Deus, porque aí ele obedeceu. E depois, na frente, nós vamos ver, né, que Moisés voltou para o Egito para libertar aquele povo. E foi muito bonito porque não precisou, né, matar ninguém, mas simplesmente ele tirou uma multidão do Egito, e que o mar se abriu, né, para ele libertar este povo, porque quando Deus chama, quando Deus escolhe, Deus faz, e é essa confiança que nós temos que ter, né? Então eu convido vocês agora, gente, fechar os olhos.